E vem conferir a crítica do anime De Burocrata a Vilã. E eu acabei de assistir o anime que lançou na temporada de janeiro desse ano, chamado De Burocrata a Vilã. Antes que alguém reclame do nome que eu falei em português, é porque eu sempre falo, quando o nome é muito extenso em japonês, eu fico com medo de falar e você não entender do mesmo jeito e ainda por cima assassinar a língua japonesa. Então eu prefiro fazer a tradução livre e falar. Pra quem não sabe, o nome já é bem explícito, mas esse anime conta a história de um cara que ele é um cara muito importante dentro da sua área como um burocrata, como alguém que cuida de escritório. Um dia ele acaba salvando uma criança, mas quando ele salva ela, ele acaba sendo atropelado. E em vez de ele acordar, ele acaba indo para um mundo do jogo preferido da sua filha. Só que é um jogo otome, que é um jogo onde você acaba tendo aquelas escolhas de com qual homem você vai ficar. E aí entra a parte legal, porque ela já está mais velha e ele acorda, ele bate a cabeça e ele acorda realmente nesse mundo. Então olha que ideia interessante. Realmente volta aquele negócio meio de Isekai, que é de uma pessoa entrando num mundo de videogame, num mundo de fantasia, mas ele é um homem de meia idade, com mulher e filha, que está num jogo onde os homens vão querer conquistar ela no caso. E a partir daí, quando você pensa além disso, você vê como que ele vai se colocar em situações constrangedoras para tentar sair de toda aquela situação. Vai querer mudar um pouco a marca daquela vilã. E isso é interessante, porque eu cansei de animes Isekai. Eu cansei de animes que tem essa mesma premissa de alguém entrando dentro de um jogo. Mas se trabalhado de uma forma bem feita, pode funcionar. Para mim, ele não foi bom, mas ele foi um anime que pelo menos para passar o tempo não foi a pior coisa do mundo. Não foi a pior experiência com a maioria dos animes Isekai estão sendo pra mim. Porque eu acho que ele poderia ir para três caminhos. O primeiro caminho seria ir para uma comédia. O segundo seria ir para algo mais sério. E o terceiro seria ele só tentando voltar para o mundo normal. E quando o anime foca realmente na parte da comédia, funciona bem, porque colocar aquele personagem dentro do corpo de uma vilã, em situações onde ele tenta fazer com que não gostem dele, mas acabam gostando mais, é muito divertido, é engraçado, gera um entretenimento. Claro, por 12 episódios, acaba acontecendo um fator que é, o anime acaba ficando um pouco cansativo, porque quando ele acaba só repetindo essa mesma fórmula de ele faz uma coisa pra ninguém gostar e gostam mais, acaba ficando cansativo. Quando ele consegue as coisas muito fácil sem ele entender, fica cansativo depois de um tempo. Mas no começo, nos primeiros episódios, tava tirando entretenimento. Ele querer sair de lá, ele colocar em situações de todos os príncipes e também a principal personagem, que era pra ser a protagonista, se apaixona pela vilã, é muito interessante. Gera um entretenimento. O que começa a virar o problema é além disso, além dessa situação, porque o principal ponto começa a enjoar. E o resto não vai te entregar nada demais. Por exemplo, a animação. Esse anime, ele se vende também numa parte como um anime de ação. Tem sequências de ação, mas elas não são muito bem feitas. Elas não são muito bem feitas, porque a animação não é de um padrão muito alto. E é normal. Quando um estúdio pega um anime de romance como esse, ele primeiro não vai colocar todo o dinheiro nele, porque estúdios pegam mais de um anime para fazer na temporada, e segundo foca no romance e na comédia. Então a partir daí, quando você pensa como um todo, a ação é jogada de lado. E o animador visivelmente não era alguém que é conhecido por trabalhar com ação. Então ele sofre muito aqui. Você vê que ele não consegue entregar uma boa sequência de ação. Tanto em treinamento, como quando aparecem alguns monstros gigantes, você consegue perceber visivelmente que precisava de um animador melhor ou alguém que soubesse trabalhar mais na área para usar o pouco recurso para tirar o máximo que ele poderia ter. Aqui fez muita falta isso. E além disso, você ainda tem outro fator que precisa ser destacado como negativo, que seria o potencial que o anime tem. Porque existem criaturas mágicas, ideias mágicas, desde escudo, passando por armas, passando por ideias de nível social dentro daquele mundo, que se bem trabalhada a ação poderia até chamar atenção, mas não chama atenção, é uma parte ruim. E os personagens também não são os mais carismáticos do mundo. O protagonista, que é o homem no corpo da mulher, ele é carismático, ele é divertido, é legal ver ele, mas o resto à sua volta não é tanto. Eles obviamente acabam caindo num jogo otome, então no jogo otome eles acabam caindo nessa ideia de ser um pouco mais clichê, esse clichê acaba enjoando, acaba ficando um pouco repetitivo, fazendo com que ele não funcione muito bem. No fim, é um anime que tecnicamente ele é mediano para baixo, com uma animação
de médio pra baixo na parte de romance e bem baixa em relação à ação. A trilha sonora é completamente genérica, com uma abertura genérica, com encerramento genérico e uma música como um todo dentro do anime que é genérica. Os personagens não são ruins, mas não são os mais cativantes do mundo. Eles não vão te dar raiva, mas você não vai querer assistir o próximo episódio. E olha que o anime passa um padrão de cada episódio vão focar em algum dos príncipes para você ir conhecendo eles. É a mesma ideia de você jogar um jogo Otome. Você vai conhecendo cada príncipe para saber um pouco mais sobre ele, para ver um pouco mais da história dele. Aqui tentam fazer isso, mas eles não são os mais cativantes do mundo. O protagonista é cativante, é divertida, a vilã e o homem e a comédia que colocam nele. E isso acaba fazendo com que o anime se sustente. Também é cansativo, mas se sustenta. No fim, de Burocrata Vilã é aquele anime que eu não sei muito bem pra quem ele é feito, porque nesse estilo Isekai, quem tá cansado que nem eu, talvez até funcione pra sair um pouco daquele escapismo de séries que a gente tá vendo como repetitiva. Mas no fim você pergunta, por que esse anime existe? Ele não vai ser aquele anime que vai agradar quem gosta de Isekai, quem não gosta talvez dê uma chance, mas também vai dar tempo para outras coisas. E ele é um anime que ele não entrega nada de bom em tudo que ele faz. Ele não entrega nada de ruim, mas nada de bom. É aquele anime que quando chegar no final do ano você perguntar quais animes teve em janeiro, ninguém vai lembrar que ele existiu, porque ele não gera raiva, mas ele também não gera felicidade. Ele é só um anime de mediano para baixo. Concluindo, de Burocrata Vilã é um anime que ele poderia ser melhor, ele poderia ser mais divertido, mas é inegável que num mundo tão repetitivo de anime de Isekai, pelo menos ele tenta ter algo novo. Funciona? Pra mim não, mas mesmo assim ele tenta. Tem potencial, você vê a parte do protagonista, ele é divertido, a forma como ele é trabalhado, mas é um anime que de resto, ele vira um anime completamente esquecível. Não é ruim, mas esquecível. E por isso que eu fecho de Burocrata Vilã com uma nota 5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime de Burocrata Vilã? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.